Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com toda alegria e fé a Eucaristia, que nos reúne como irmãos que são fiéis ao Evangelho do Senhor. Também hoje, dia 13, celebramos a memória da Virgem de Fátima. O que nós ouvimos e já acompanhamos nas meditações pascais, Jesus se apresenta mais uma vez como o bom pastor. O bom pastor que conhece suas ovelhas. E o mais importante nesta leitura, que nos dá a compreensão dessa grande intimidade, quando o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Uma intimidade de amor que nós, como ovelhas, escutamos a sua palavra de salvação. E a maneira como Ele nos permite, a todos nós, pela sua morte e ressurreição, ter acesso à eternidade, ao paraíso eterno. Por isso Ele diz: eu sou a porta. Como podemos imaginar que o próprio Senhor abre-se para todos nós com seu coração misericordioso de bom pastor? Como podemos compreender tão infinito amor de ser um bom pastor misericordioso e ao mesmo tempo de ser a porta que as ovelhas assim têm acesso às verdes pastagens? Ser a porta significa que o próprio Jesus é o Senhor da salvação. E nós, as ovelhas, todos nós juntos, bebemos desta fonte salvadora. Como é também importante ele mencionar para nós essa intimidade que as ovelhas, o rebanho, conhece a voz do seu pastor, não segue uma voz estranha. Isso é muito importante para uma caminhada cristã pascal. No mundo em que a gente vive, uma sociedade que vivenciamos com tantas vozes que escutamos, mas não são vozes que nos levam a verdes pastagens. Às vezes são vozes confusas. O importante é quando nós percebemos que a voz de Jesus é a voz da salvação, logo nós o conhecemos. Nenhum de nós segue um desconhecido. Eu tenho certeza que nós seguimos porque escutamos uma voz que nos dá intimidade, nos permite a ter uma intimidade com o próprio Senhor, que é Ele mesmo, o bom pastor. Também uma voz que nos permite ao aproximar, porque conhecemos pelas suas palavras e seus ensinamentos. E logo, assim, nós participamos plenamente, com toda a alegria e fé, dos ensinamentos do Evangelho, junto com o próprio pastor. Irmãos e irmãs, este Evangelho nos leva a compreender que o pastor sempre vai à frente, porque é uma referência. Mas aqui no caso de Jesus é muito mais. Ele é a porta salvadora. Como ele diz: quem entrar por mim será o salvo. E entrará, e sairá, e encontrará pastagens.
Ele faz uma menção também àqueles que não são pastores, falsos pastores. Ele diz que estes assaltam, estes pulam o muro, mas ele é o pastor que é a porta. Todos têm acesso à fonte salvadora. O ladrão só vem para roubar. O que podemos pensar desta afirmação de Jesus? Porque muitos podem falar em seu nome, mas não são aqueles os verdadeiros anunciadores do Evangelho. O ladrão que só vem para roubar, claro que ele pula o muro, não permite compreender ou passar por Jesus. O importante é que todos passem por esta porta, pelo seu plano de amor. Essa é a nossa alegria pascal. É a presença de Jesus, nosso Senhor, como um pastor, que nós, como ovelhas, conhecemos os seus ensinamentos. Não podemos ser ignorantes desses ensinamentos, porque a graça de Deus nos permite a nós termos acesso a todos os valores e aprofundamentos do Evangelho do Senhor. E no fim, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É o Senhor da vida, uma vida plena, uma vida doada, um pastor que doa a sua vida. Por isso este pastor é vida, porque ele doou a sua vida por causa de cada um de nós. Ele faz a referência da sua pessoa à porta, porque a sua pessoa é aquele enviado por Deus para salvar o mundo. Assim afirma Jesus: eu e o Pai somos um, como também eu sou a vida. Eu quero que todos tenham vida, assim afirmou o Senhor. E nesta noite queremos, com toda a alegria, darmos continuidade, toda a preparação dos 60 anos desta diocese, Igreja Irmã da Prelazia de Tefé. Assim pensamos, um único rebanho, um só pastor, mas ao mesmo tempo uma única igreja que caminha juntas. A esta diocese de Divinópolis e a Prelazia de Tefé ao longo desses 60 anos, pelos meus antecessores. E comigo continuaremos com este trabalho. E sou muito grato a vocês, como rebanho desta igreja, de lembrar da nossa igreja particular. É uma forma de vivermos mais unidos e, ao mesmo tempo, esta igreja local preocupada e aberta para o espírito missionário amazônico. É interessante que, ao longo desses 60 anos, sempre, quando fazemos memória de um jubileu, jamais esquecemos que muitos passaram e formaram a história de uma igreja ou de uma comunidade cristã. Mas somos continuadores. O jubileu vem para revigorar, para dar forças, fazer memória, se alegrar com o ocorrido ou acontecimento há 60 anos. E nesta noite, a Prelazia de Tefé também está rezando nas intenções colocadas nas celebrações eucarísticas por Divinópolis, para que seja uma igreja missionária, profética, uma igreja aberta aos sinais dos tempos, uma igreja aberta à vida missionária. Como é importante uma comunidade
ser solidária a outra comunidade. Cada uma com suas riquezas, com seus dons, com suas dificuldades, mas também nessa diversidade somos chamados a permanecermos constantemente orantes pela Igreja de Jesus Cristo. Nesse tempo de sínodo da Amazônia, em que aquela igreja prelazia de Tefé e as demais dioceses que formam a Pan-Amazônica se prepara para um grande acontecimento na história da igreja, que é o sínodo para os bispos. Somos muito gratos ao Papa Francisco por nos escutar a voz de muitos bispos, ouvir as nossas alegrias, com certeza, ouvir também as nossas dificuldades na evangelização. Que beleza, que profetismo e que alegria nós nos sentimos neste momento na Amazônia. Não estamos esquecidos, fomos lembrados e muito gratos ao longo dos anos pelos primeiros missionários que ali chegaram. Por isso, Dom José Carlos, minha gratidão ao Senhor por esse convite de eu vir de Tefé, e aqui estou. Vocês já rezaram muitas vezes nas celebrações por este bispo, Dom Fernando, né? Mas aqui estou ao vivo hoje, falando para vocês. Leve um pouco destas palavras, ou desses ensinamentos, ou dessas experiências desta noite para a sua vida interior. Levem palavras de um bispo animado com a causa dos mais pobres, com a causa da igreja na Amazônia. E por último, nos alegramos com o aniversário do nosso pároco, cura desta catedral, Padre Luiz Carlos, não é? Ele disse que o bispo veio lá de Tefé, não é, para celebrar aqui, não é, a presidir a missa do seu aniversário, não é? Também o senhor, modelo de pastor, não é? Modelo de pastor, juntamente com todos os demais colegas que formam esse presbitério. Então, a todos vocês, continue rezando, porque a estrada é longa e nós precisamos constantemente do apoio e das orações desta igreja irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.